Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 127. Um salmo famoso, não é? Salmo 127. Um salmo de Salomão. Olha, um homem que foi referência de sabedoria. Isso não significa que ele não tenha errado, e errado muito. Mas, primeiro, essa graça veio de Deus. Depois, ele foi uma pessoa que viveu os extremos de uma vida. Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Assente-se, por favor. Olha só, presta bem atenção no que eu vou falar para você. O objetivo dessa mensagem, eu vou repetir. O objetivo dessa mensagem não é solucionar problemas familiares específicos. O objetivo dessa mensagem é tratar a angústia dentro de você. Então eu vou repetir. O objetivo dessa mensagem não é solucionar problemas familiares específicos, mas o objetivo dessa mensagem é ajudar a sarar a angústia dentro de você quando se trata dessa área. E o primeiro ponto que eu quero falar dentro desse tema aqui, livre da angústia familiar, o primeiro ponto que eu quero destacar é: você precisa entender que Deus aprovou tais desafios a você. Você precisa entender que Deus aprovou tais desafios a você. Que garantia você tem que você vai casar e vai dar tudo certo? Que garantia que você tem que você vai ter um filho e vai ser tudo perfeito? Vai nascer tudo perfeito? Ou na adolescência vai ser tudo perfeito? Ou em certa idade vai ser tudo perfeito? Que garantia que você tem, meu irmão, de que se você decidir dar tal passo familiar, tudo vai dar certo? Nós não temos garantias disso. Nós, meu irmão, temos fé em Deus que Ele está conosco, independente do desafio. Quando eu trabalhava em um hospital, eu lembro muito bem que um momento eu estava na recepção e chegou uma senhora e ela disse para mim bem assim, começou a conversar da vida e de repente ela falou assim: deixa eu ir lá, porque eu tenho que ficar umedecendo os lábios do meu filho. Ele não pode ficar sozinho, então eu tenho que ficar do lado dele. Mas era uma senhora já bem grisalha. E eu pensei, poxa, ela deve ter tido um filho com idade já. Meu filho é especial, e ele nasceu assim, então eu não posso sair do lado dele. E eu pensei assim, qual será? Vamos ver, vou perguntar, né? Qual que é a idade do teu filho, por curiosidade? Ela, 38 anos. 38 anos, aquela mulher não desgrudava do filho. Ela tinha descido, ela foi no banheiro e foi comprar alguma coisa para ela comer. Enquanto isso, ela deixou alguém do lado do filho. 38 anos e aquela mulher do lado do filho dela, umedecendo os lábios. Isso é, ela anulou a vida dela para cuidar do filho com 38 anos. Mesmo os médicos falando que ele teria pouco tempo de vida. Todo aquele cuidado dela fez uma série de coisas. Isso é, eu estou falando para você que o desafio que eu e você temos na vida, Deus aprovou para mim e para você, mediante a um plano muito maior. Aquilo serviu para mim como a maior lição. E naquele ambiente, quando eu saí, eu pensei, e eu achando que eu tinha problema familiar, e eu achando que eu tinha desafio familiar, porque às vezes um filho é teimoso, porque às vezes uma situação, né, poxa, eu tenho que perder meu tempo, entre aspas, perder não, eu tenho que negar um tempo meu ali, para eu ficar me dedicando a ensinar isso, ou levar para cá, todo dia ensinar, todo dia levar para a escola, todo dia fazer isso e aquilo.
Ir numa escola porque um filho deu encrenca? Que garantia nós temos? Você precisa entender que Deus aprovou tais desafios a você, mas que Ele está junto com você. Uma das coisas que eu aprendi na palavra de Deus e também na prática, é que todo projeto de Deus terá um inimigo muito astuto para tentar estragá-lo. Tudo que Deus criou, Ele fez primeiro o fim, depois o começo. Parece louco isso, né? Primeiro Deus fez o fim, depois o começo. Porque Ele vive num plano de eternidade. O alfa e o ômega, o início e o fim para nós. Mas no seu plano de eternidade, Ele não tem começo, Ele não tem fim. Passado e presente é a mesma coisa para Ele. Tem até uma piada quando o homem chega para Deus e fala: Senhor, o que é $1 bilhão para o Senhor? Deus responde: é como se fosse 1 centavo. E 1 milhão de anos para o Senhor, ou 1000 anos para o Senhor, o que é? Ele é como um dia. Tipo, tanto faz. Então, Senhor, já que $1 bilhão é como se fosse 1 centavo, me dá 1 bilhão. Deus falou: sim, espera um dia. Olha, é uma piada, é uma brincadeira, mas Deus vive num plano da eternidade, né? Acima de tudo isso. Deus, Ele sabe de tudo. Quando fala que Deus criou o fim primeiro para depois o começo, é que tudo que Deus criou com uma finalidade. Nenhum fabricante numa indústria cria uma peça, alguma coisa, e depois que ele cria aquilo, ele pensa: tá, e agora o que eu vou fazer com esse negócio aqui? O que eu vou fazer com essa tranqueira? Não, quando se cria algo, se cria para um fim. E a família, quem criou, foi Deus. E é um plano maior, é um plano contra a solidão. Mas todo adulto que a gente conhece hoje é uma pessoa solitária, se não aprender a andar com Deus. Se você aprender a entender que você não é dono do teu familiar. Tudo que Deus criou tem uma finalidade. Só que eu acho interessante quando Deus criou o homem e criou a mulher. E o que Ele disse? Que era para o homem e a mulher dominar sobre os animais, dominar sobre as plantas, dominar sobre a terra. Mas Ele não disse que era para o homem dominar sobre a mulher, ou que era para a mulher dominar sobre o homem. Está entendendo ou não? O ser humano não foi criado para dominar sobre o outro. Eu e você precisamos entender isso. Porque eu fico, ou talvez você fica, ou nós ficamos com o discurso: eu sei que é jeito de falar, isso não precisa ser mudado, mas meu filho, minha esposa. Mas alguns, eles pegam uma reta muito insegura e difícil. Principalmente quando nós pegamos pessoas de opiniões fortes. Se atuar lá em casa, todo mundo é de opinião forte. Na minha casa, por exemplo, todo mundo é de opinião forte. Então, para você ter uma direção junto com o lar, vai ter debate, vai ter conversas específicas, e nós precisamos amadurecer, porque não existe uma família perfeita, existe uma família sadia, que permanece juntas, permanece juntos, permanece unidos. Está entendendo? Tudo que Deus criou vai ter um inimigo para combater aquilo. Entenda isso. Entenda, Deus aprovou tais desafios a você, mas Ele está junto com você. Então, se acontecer uma situação na minha frente, eu tenho que me dirigir a Deus em primeiro lugar. Quanto maior o propósito, maior a guerra. Quanto maior a guerra, maior a recompensa. Porque a guerra sempre cerca o surgimento de um milagre. Olha Moisés. O nascimento de Moisés, ele foi um nascimento de um campeão. Porque Moisés foi um libertador, e no período do seu nascimento, a guerra aumentou, tudo se intensificou. Faraó mandou matar as crianças, homens da época, que estavam nascendo. Quanto maior o milagre que te espera, maior a guerra que você enfrentará. Presta atenção. Quando foi para acontecer o nascimento de Jesus, Herodes,
aliás, já tinha acontecido o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, os reis olharam os três, a gente não sabe se eram três, a gente sabe que eram três presentes. Eles olharam a estrela que surgiu, ele nasceu, vamos em busca dele. E passaram 2 anos buscando. Então chegaram diante de Herodes e falaram: sabemos que o rei nasceu, o rei dos reis. Então me diga, quando vocês encontrarem ele, me digam. Encontraram, não passaram por ali porque foram avisados por Deus e voltaram por um outro caminho. Então Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque faziam 2 anos que Jesus já havia nascido. Toda vez que Deus anuncia uma grande vitória, um inimigo se apresenta. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. As pessoas falam muitas coisas, mas o que nós estamos vivendo hoje em dia é algo que não se dá tanta atenção. O maior massacre de crianças da história. Eu peguei só uma estatística para você ter uma ideia. De 2019, a maior taxa de homicídio da história foi registrada com crianças abortadas. Quando foram questionar Martin Luther King a respeito disso, e ele falou: você não deve, Martin Luther King falando, vocês não devem abortar os seus filhos, porque isso não é liberdade não, isso é escravidão. Isso é quando você não dá a opção a um ser vivo, a um humano, e você decide sobre a vida dele ou a morte dele. Isso é prova que o nosso resgatador, ele está sendo anunciado, ele está vindo. Toda vez que a perseguição a crianças acontece, o distúrbio, o desvio de crianças tenta acontecer em nível de história, é a prova de que um libertador está vindo. E você é um anunciador do Evangelho. E não fique pensando que Satanás não vai se levantar contra a sua família. Acha que ele não te atacaria? Pastor, eu vou ficar bem quietinho porque Satanás não me ataca. Aí você já foi engolido por ele com essa ideia. Tá? Então, seja Faraós, seja Herodes, nós estamos acompanhando notícias de pessoas guerreando como lei, tentando derrubar, tentando influenciar, tentando afastar como lei, tá? Tendo o direito de fazer o mal. Isso é uma das primeiras lutas, e você precisa entender que essa influência dentro de casa tem cansado todos os lares, porque eles estão trabalhando com o projeto da desconstrução. Quem que criou a família? Isso foi antes da queda do homem, né? Quem criou a família foi Deus. Tá bom. E eles estão trabalhando com a desconstrução da família, que é o projeto de Deus. O inimigo tem apresentado um contexto contra. Quando não consegue convencer pessoas, porque quando você desconstrói aquilo que é de Deus, com certeza você vai ter um futuro desastroso. Porque Deus criou a família para um fim. Ah, pastor, mas existem os eunucos. Mas isso é um dom. Ser eunuco, na Bíblia, não significa que a pessoa ela não tem um órgão genital, não é isso. Significa que a pessoa ela consegue viver bem sozinho ou sozinha. Mas isso é um dom, a castidade ela é um dom. Não é essa banalização que colocam aí e depois vira um ninho de perversões. Paulo mesmo falou: eu prefiro que vocês se casem por causa da tentação. A melhor coisa é ser solteiro, como Paulo falou. Mas se vocês não conseguem, case, porque isso é muito sério e essa questão da intimidade é uma fome. Então, Deus criou a família para um fim. E quando o inimigo vem para tentar desconstruir, desunir a família, ele vem para estragar o fim. Aí você encontra jovens que, quando são convencidos dentro dessa desconstrução, quando chega numa certa altura de ideia da vida, quando não conseguem matar um inocente, eles tiram a própria vida. Uma ideia impulsiva de tirar a própria vida, tendo convencê-los disso. Então o primeiro ponto que eu e você precisamos entender é isso. Deus confiou um desafio para mim e para você. Do que, pastor? De por mais que eu seja uma pessoa casta, eu tenho que ser a favor da família. Eu tenho que entender
que é o plano de Deus contra a solidão. Como o Salmo mesmo diz, que Deus faz com que até o solitário viva em família. Eu tenho que respeitar, eu tenho que entender esse projeto de Deus, porque através disso, Deus vai passar a ideia sobre o reino de Deus. Segundo ponto que eu preciso entender para ajudar a sarar minha angústia espiritual, disso, angústia familiar. Só tem um jeito de Satanás vencer você nisso. Só tem um jeito. É você desistindo. Porque nós estamos guerreando contra um ser que já foi vencido, que já foi declarado a nossa vitória. Se o cabeça venceu, quem está no corpo vence também. Por acaso, quando você está correndo, é uma pessoa maratonista, está correndo, o cabeça venceu, a cabeça tudo, o corpo vence, o corpo não vai vencer? Não, quem é condecorado é o corpo inteiro. Cristo é o cabeça, a sua igreja também já venceu, é uma questão profética. Só tem um jeito de Satanás vencer, você desistindo da tua família. Sabe aquela pessoa que procura você e fica falando, não está bom para você? Procure quem faça então. Não está bom para você? Vai procurar o teu caminho, vai viver a tua vida. O que você está fazendo comigo ainda? Você não me corresponde? Vá se catar, vá, que convida, quem fala isso é Satanás através dessa boca. Por isso que Jesus, quando Pedro fala aquelas coisas, Jesus ele repreende aquela representação, ele repreende aquela manifestação, quando ele fala, cala-te Satanás, porque não conhece os preceitos de Deus. Quando Jesus fala isso, ele não está repreendendo Pedro, mas uma atitude que é um título, que é um comportamento, uma atitude satânica. Pedro não estava endemoniado, mas ele não estava vigilante. Então você precisa discernir isso na tua vida, para entender quando é Satanás influenciando. Falou de nervoso, tudo bem, mas tem pessoas que matam outros de nervoso também. Há coisas que não podem voltar, mas você, como cristão, precisa ter a consciência disso. A consciência de que existe uma batalha espiritual antes de uma batalha relacional ou física. Não desista da tua família. Não desista daquele familiar. Não desista. Parece que tudo que tentou até agora só gerou mais incompreensão, dor e solidão. Parece que as pessoas vão ficando cada vez mais amargas. E presta atenção. E é depois de 40 dias desse deserto, 40 dias de luta, seja físico, psicológico, mas deserto significa, o nome deserto significa lugar solitário, seco, é um momento depressivo. O inimigo, ele vem depois de 40 dias e tenta apresentar soluções para você. Prazer, orgulho, egoísmo. O inimigo chega para você, rodeia você. Está vendo? Seria muito mais fácil você largar tudo e começar de novo. Uma vez eu atendendo um pastor, e ele tinha caído, um senhor já, há muitos anos isso, e ele falou para mim assim, sabe o que é, pastor? Ninguém me entende, eu preciso de alguém que faça a obra do meu lado, e a minha esposa não faz a obra do meu lado. Eu falei, como não faz? Ela é a tua metade? Precisa ter uma linguagem de alcance. Não estou dizendo que precisa os dois o dia inteiro junto, não é isso. Ninguém é dono de ninguém, para ficar proibindo ou não. Não é isso. Mas sabe o que é, pastor? Eu cansei, e eu preciso de alguém para fazer obra do meu lado. Eu falei, desse jeito? Isso não é fazer obra do lado? Está começando errado. O senhor tem esposa? Depois de 40 dias de cansaço, você não sabe como essa mulher me rejeita, você não sabe como essa mulher fala besteira para mim, você não sabe que essa mulher faz isso, faz aquilo. Deus permite alguns desertos na nossa vida, para revelar para nós mesmos o que tem no nosso coração. E aquele coração se manifestou com egoísmo, com orgulho. Satanás faz você olhar pedras e comer aquelas pedras achando que é pão. Porque depois de 40 dias ele chega e ele fala para você, está vendo? Você está com fome? O
que de errado que tem? A culpa não é tua. Você é carne, rapaz. Ninguém é de ferro. Eu não vi esse versículo na Bíblia. Ninguém é de ferro, rapaz. Olha aí. Só uma pedrinha. Só uma pedrinha, isso aí. A comunidade terapêutica está cheia de gente assim. Só uma pedrinha. Querendo que você se jogue, né? Querendo que você se jogue. Se você pesquisar sobre isso, você vai ver. Eu não vou dizer todos os casos. Muitos casos têm a ver com o auge, o suicídio como o auge do egoísmo e da vingança. Eu quero que eles sintam. Mas a pessoa, ela não está lidando com a angústia interior dela ou dele. Se afasta, enche a cara, cheira, ou faz um monte de besteira. Depois liga para o familiar e fala, está vendo o que você me fez fazer? Mas essa pessoa está agindo totalmente errado, porque isso não resolve problema nenhum. Pelo contrário, só aumenta o nível desse egoísmo. Então, o inimigo ele se apresenta e fala, se jogue daqui, Deus vai dar ordem aos seus anjos, depois dessa canseira toda, achando que a devoção de todos vai ser melhor a você. Mas Jesus nos ensina uma lição que define o rumo da nossa eternidade e de todas as outras coisas. Ele nos ensina a olhar espiritualmente para o nosso Criador. Ele nos ensina a olhar para quem nos sara, e que aquilo não é o fim, aquilo é uma fase. Todos nós que estamos aqui, os que estão me assistindo, todos nós já escutamos frases dos nossos familiares muito tristes e que ficaram ecoando na nossa mente. Todos nós não podemos esquecer que já falamos frases para os nossos familiares que foram muito duras também. E a gente só fica pensando, mas me falou aquilo, mas me falou aquilo de lá. Todos nós. Talvez eu estou falando com alguém que vive uma angústia desértica da frustração com a própria família, que se sente sozinho dentro do próprio lar, incompreendido. A família que Deus criou como projeto e que seu adversário tem lutado ferozmente para destruir. E é nessa guerra, talvez eu falo com alguém que está enfraquecido, intimidado, porque que está com os olhos errados diante de um desafio que é principalmente espiritual. Terceiro ponto sobre isso. Um dos maiores, ou um dos muitos problemas quando se trata sobre família, é o conceito do meio evangélico, de que como crentes, nossa família tem que ser perfeita. Mas a família, ela é formada de pessoas imperfeitas, de pessoas limitadas, que carregam traumas emocionais, frustrações, gritos, silêncio, que tiveram problemas de referência quando criança, que foram criados em ambientes muito hostis, complicados. Essa ideia leva muitas pessoas à exaustão, pois percebe que é um alvo impossível de ser alcançado, isso é, a perfeição. De dizer assim, esse é o meu marido, ele é perfeito. Essa é a minha esposa, ela é perfeita. Esses são os meus filhos, ó como tocam, como são perfeitos. Não é. Quando mora um discurso assim, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode se iludir diante de certas expectativas. A gente sempre tem orgulho dos filhos e da família. A gente precisa encontrar sempre o ângulo da admiração, mas também a gente precisa aprender a lidar com a frustração de uma série de coisas. Você não imagina até onde vai dar algumas coisas. O adversário da família, ele vai procurar brechas para que a voz dele seja considerada como solução. Satanás vai trabalhar principalmente na adolescência. A nossa vida sempre é calculada de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. E você vai ver sequelas da tua vida nessas escolhas. Porque o adolescente ele não é nem criança para ficarem mandando nele. E também não é nem adulto assim.
para ter essa ciência de certas escolhas na vida. Por isso que é muito importante escutar os adultos. Quem você escuta, você chega onde essa pessoa está, geralmente. Satanás sempre tenta trabalhar na nossa mente para dizer assim, ó, você sabe até onde você está indo. No meio de um deserto, tem um negócio chamado miragem. A pessoa está vendo tanto a mesma coisa numa rotina, está sofrendo tanto numa rotina na mesma coisa, que ela começa a ver miragens. Ela começa a ver boas intenções onde há má intenção. Ela consegue ver má intenção onde há boa intenção. Consegue distorcer uma série de coisas. O inimigo quer que você provoque, chame a atenção, grite, bata, pule de um alto pilar. Tem uma música assim, né? Só que ele é cantado para Deus. Só que muita gente com comportamento infantil quer cantar isso para pessoas dentro de casa. Eu me humilharei, teu nome gritarei, tuas vestes tocarei, mas olha para mim, como criança eu serei. Não é? Você conhece algum familiar que se comporta como criança dentro de casa? Só que Deus está falando com você, né? Pastor, meu marido é assim, um bebezão. Pois é, mas às vezes a senhora também é uma bebezona. Talvez você como pai é um bebezão também. Birrento que só. Chega dia dos pais, os filhos vão visitar, se tranca no quarto. Queria bolo de morango, sabe que eu não gosto de, né? Bolo de chocolate, bolo de morango. Ninguém conhece meus gostos. Aquela mãe também, daquele jeito. Birrenta. Mas olha para mim e começa a ter comportamentos infrutíferos, negativos. Jesus nos ensina a centralizar toda a necessidade de mudança nele. Eu não lembro quem que veio para mim esses dias e elogiou a Gleice. Não lembro. Foi algumas pessoas já que elogiaram a Gleice e falaram do comportamento dela. Olha, pastor, não, ou Caê, ou Carlos, eu não lembro que meus familiares chamam de Caê, diminutivo de Carlos Eduardo, né? Olha isso. Eu falei, quem mudou ela foi Deus. Quem melhorou ela lá de trás foi Deus. Ela não vinha para a igreja nenhuma, não ia. Quem mudou e vai mudando lá atrás, e da mesma forma comigo. Quem Deus está trabalhando comigo, quem foi mudando, é Deus. Então, se ela se apega mais com Deus, ela vai mudar mais. Se eu me apego mais com Deus, eu vou mudar mais. Terrível quando a gente acha que a gente pode mudar as pessoas. E talvez aquilo que você mais odeia nas pessoas que você ama, nunca vai ser mudado. E eu vou repetir o que eu disse esses dias, eu não esperava ouvir um amém por isso. A gente precisa aprender a conviver com algumas coisas. Porque é Deus que trabalha no interior de pessoas. Não é? Poxa, a gente tem que ficar tentando achar um ponto de equilíbrio, porque Satanás vai tentar usar essas brechas. E a angústia só vai aumentar dentro do lar. Teu pai não suporta, sei lá, roupa laranjada, porque lembra a cadeia para ele. Você faz questão de comprar só roupa laranjada? Tua esposa não gosta que você assista futebol, reprise de futebol, mesa redonda, nem sei se tem mesa redonda, mas acho que não. Mesa redonda. Então, mulher, não é daqui da igreja, distante, faz muitos anos esse comentário. E mulher não para, geralmente mesmo, a mulher padrão raiz, ela não para, né? E ela limpa na casa e para lá. E o marido era aposentado já, para lá e para cá, para cá. E 5 horas da tarde, o marido sentado no sofá, ela passou por ele. Escuta, você não está cansado não? Você não quer sentar um pouco? Pastor, o que eu faço? O número dele está naquilo lá. O número, se eu comprar as orbas para ele, eu não preciso, Egena, não, eu olho ali. O tamanho dele está ali. Ele senta naquele sofá, de manhã, 5 horas da tarde, eu vou para lá e para cá. E parece uma tartaruga, vai viver 150 anos isso aí. Porque eu falo para ele, você não quer sentar um pouquinho, que está cansado? Ele faz assim, ó.
Não. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio, cara. Você sabe que a tua mulher é desse jeito, ele vai arrumar a tomada. Mas não tem nada de estragado, pastor. Então desmonta e monta de novo. Quer que eu vá comprar um pão? Quer que aposentado? Ei, quer ir no mercado? Quer... Mas ponto de equilíbrio. E outra coisa, se teu marido não gosta que você seja neurótica desse jeito, pelo amor de Deus, põe um ponto de equilíbrio. Mas eu não falo nada. Não fala com a boca. Vive batendo as coisas de casa. Dando indireta, aproveitando uma... Pior coisa, né? Aproveitando uma conversa junto com os familiares, final de semana, irmãos de igreja, entrando no assunto e começa, né? Porque fulano, né? Começa já daquelas indiretas. E você quer uma coisa que pilha mais um cara, é isso. Pilha mais um homem, ou uma mulher mesmo, assim, tanto faz. Mas pilha muito esse negócio de começar a dar indireto no meio de familiares. Ah, porque ele não sei o que eu faço, né? Pelo amor de Deus. É ferrugem nas roupas que dá. Misericórdia. Então Jesus nos ensina a centralizar as mudanças que a gente espera nele. Nele. Senhor, eu não gosto que o meu familiar, eu já disse para ele ou para ela, com as melhores palavras possíveis, já procurei ângulos, para que não faça tal coisa. Mas eu não tive êxito em nenhum, nada. Então me ensina a conviver com isso de uma forma que não seja tão ofendido. Me dá entendimento com relação a isso, porque senão vai chegar num ponto que você vai estar, não é convivendo mais, vai ser um inferno dentro da tua casa. Você não está colaborando, forçando algumas coisas. Quarto ponto. Você deve aprender a entregar o coração dos seus familiares para Deus. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, será em vão todo o trabalho. Você deve se voltar para Ele, pois é Ele que edifica o seu lar. Como Deus honra a intercessão de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido. Então, eu vejo hoje pessoas que são pregadores da palavra de Deus e que geralmente contam o testemunho das suas mães intercedendo, que viam as suas mães intercedendo na igreja, que viam os seus pais pagando preço. Eu vejo pessoas que Deus permite algumas provações por causa de um fim. Você vê, eu tenho um amigo meu, é aqueles amigos que você não fica indo na casa, nem ele na tua casa. Tem muitos amigos que eu sei que eu posso contar, mesmo. Cada um num período, numa coisa específica. E o Fabiano dos Santos, ele não é nem da Quadrangular, ele é da Metodista Wesleyana. Ele é presidente de um partido político em Curitiba. Eu conheço ele faz uns 13, 14 anos. E tudo que eu precisei até hoje de conversar e tudo com ele, chácara, que ele tem uma chácara, ele sempre cede para a igreja, se precisar, só que é longe a chácara dele para a gente. Ele falou para mim assim uma vez, pastor, você me lembra o meu pai. O meu pai sofreu demais com relação a ministérios, à igreja. Isso é, ele chegava numa igreja, ele assumia, e a liderança dele levantava aqui, levantava ali, aí o que a igreja estava, eles pegavam ele, e levavam para um outro lugar. E ali tinha que começar do zero de novo, e aquela coisa. E eu me formei contador, abri empresa e coisa e tal. E eu comecei a pagar INSS para o meu pai, eu registrei ele na minha empresa para que ele se aposentasse. E isso aconteceu com ele. Então, ele se aposentou, ele não se preocupa assim com essa questão de pesar para a renda de igreja, essas coisas. E ele contou. E você me lembra meu pai. E eu quero adiantar, eu quero fazer isso na tua vida. E eu sou registrado pela empresa, Fabiano. Ele paga o INSS, ele paga tudo para mim, ali, para você ter uma ideia. Porque os fins, Deus vai cuidando de você, Deus vai cuidando dos seus familiares, e você vai fazendo isso por outras pessoas também. O que eu estou dizendo para você é que você precisa aprender a confiar o coração dos seus familiares a Deus, porque você não vai conseguir mudar algumas coisas. Não vai. Então, eu conheço uma porrada de pastor, eu estou falando para você a nível mundial, que passa um perrengue terrível com a família. Parece contraditório, né? Mas seria muito simples, seria muito fácil, e talvez nada ensinável, se você não tivesse desafio nessa área para ensinar outros, para ajudar outros.
Quando você começa a estudar a família King, a família do Martin Luther King, você vai ver que os filhos dele fazem absurdos com a fama do pai. Pastor Rogério Amorim também, quantas lutas em cima de lutas com relação à família. A Aimee, fundadora da Quadrangular, com 20 anos, indo lá para perto de 20 anos, né? Foi para a China. O marido dela lá, fazendo missão, morreu, febre amarela. E ela com a Roberta, recém-nascido, voltou para os Estados Unidos. Daqui a pouco, passou alguns anos, casou. O marido dela, muito bem financeiramente, mas a proposta era essa: olha, eu vou casar com você, mas Deus me chamou exclusivo para a obra, para eu pregar o evangelho. Deus tem me usado para pregar e curar e dar multidões. Tá bom, claro que sim. E durante o casamento ele foi enrolando ela. Enrolou um ano, enrolou. E ela chamando ele. Igrejas, e ele nada. Até que um dia Deus pegou e encurralou ela. Você vai responder o meu chamado ou não? Senão o teu fôlego não tem valor nenhum. O teu fôlego de vida não tem valor nenhum. Ela disse isso para ele. E ele não aceitou. Então ela foi pregar o evangelho. 6 vezes, com as crianças. 6 vezes ela cruzou os Estados Unidos com o carro dela. Meu irmão, estou falando para você, em 1917, 18, para você ter uma ideia. Uma mulher. O senhor Simple voltou. E falou, não. Você chama muita atenção das pessoas. Naquela época ainda, eu não vou tolerar isso. Deixou ela. Ficou 1 ano e deixou ela. E ela ficou solteira. Perto do fim da vida dela, que ela morreu com 54 anos, perto do fim da vida dela, uma pessoa se interessou. Foi todo o processo mais uma vez. Ela casou com o mesmo processo, o Ângelus Templo já era levantado, o Evangelho Quadrangular já estava se expandindo pelo mundo, a faculdade Life, quando a pessoa se formava no ITQ, recebia uma bandeira quadrangular e falou, vai abrir uma igreja. Foi assim que Harold Williams trouxe a quadrangular aqui para o Brasil, atravessou Bolívia, Amazonas, tudo, e foi abrir em São João do Boa Vista, lá em São Paulo. Aquelas tendas e coisa e tal. Mas o marido dela falou para ela, não tem como competir. É todo mundo em cima de você, é ligação, gente pedindo oração e tudo mais. Você não é uma pessoa normal. Abandonou ela também. De um dia para o outro, ela abandonou ela. 3 casamentos. Fundadora da Quadrangular. Nós estamos em quase 160 países no mundo. Só em Curitiba, 156 igrejas. No Brasil, meu irmão, a minha credencial de, acho que 15 anos atrás, é 39.606 de pastor. 39.606. Eu estou falando para você de 15 anos atrás. Agora nem sei qual que é o número da credencial que está. De tantos pastores que tem. Mas olha a vida da fundadora. Se você fosse intimidar por essas questões, de quando você for para a igreja, quando você for servir a Deus, quando você dobrar o teu joelho para orar, e o teu familiar falar assim, vai lá, troca a tua família pela igreja, vai lá crentinho, vai lá pastorzinho, pastorzinha, não se deixe intimidar, leve a tua família para Deus, interceda com a tua família, cuidado com pessoas que estão tentando pegar brechas em mensagens para tentar manipular a tua ideia. Cuidado, não se afaste da palavra de Deus, tá? Não se afaste de jeito nenhum, tá? O pastor Robert do país de Gales, chegou uma hora que ele ficou biruta, nem o pai dele conseguia visitar ele. Pastor Marco Feliciano pregando pelo Brasil uma vez, ele estava num congresso lotado de gente, ele disse, eu estou pregando para vocês aqui, ó, e a minha mãe está nesses centros, e depois nas festas dela. Hoje a mãe dele é batizada e serve a Jesus, mas na época, quantos anos assim? O drama da família de Jesus, que achava que ele era louco. Jesus no templo, na sinagoga pregando, daqui a pouco vem, Jesus, tua mãe e as tuas irmãs e irmãos estão lá fora. Porque na ideia dele, se você estudar, achava que Jesus estava biruta, quando ele falava que ele era o Messias e tudo. Você está entendendo? Olha a loucura disso. Moisés, quando ele disse para a esposa dele, Zípora, que tinha que circuncidar o filho dele, depois de 40 anos o cara lá,
Já estava com quase 80 anos. Zípora é uma mulher de personalidade forte. Ele falou, nós vamos ter que circuncidar o nosso filho, porque ele não era lá um crente bom. 80 anos de idade, judeu, e o filho dele não era circuncidado, na promessa de Abraão. E agora, de uma hora para outra, Deus me chamou, nós vamos ter que circuncidar o filho. O quê? Nós estamos de boa aqui na casa do pai. Meu pai é sacerdote, não era um sacerdote judeu, né? Mas olha a paz, o deslumbre que nós temos aqui agora. E se você erra essa cirurgia aí? Foi um azedume. Primeiro, do nada, você fala que nós temos que sair daqui, nessa paz, família formada, e ir lá para o Egito. Agora você fala que tem que circuncidar o nosso filho. Mas de jeito nenhum, Moisés. Aí a palavra de Deus diz que Deus vem e pesa, Moisés. Uma enfermidade para a morte. Zípora, quando percebe tudo aquilo, percebe a situação, ela vai e ela circunda o filho. Pega a circuncisão do filho, que era feito com uma pedra afiada, e leva e encosta aquilo nos pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. E naquele momento Moisés é curado. Porque se fosse Moisés que tivesse feito aquilo com o filho, aquela mulher ia ficar tão amarga que as outras coisas iam perder o sentido. Aquela viagem ia ser um inferno. Toda hora ela ia ficar jogando na cara dele. Nós precisamos aprender a confiar o coração dos nossos familiares a Deus, deixa Deus tratar com ele e com ela. Como Moisés confiou de Zípora a Deus. Está entendendo? Todo extremo denuncia uma ausência. Todo ditador tem uma situação bem complicada por trás disso. Eu estava estudando esse tempo atrás sobre a biografia do Saddam Hussein, ditador terrível, e ele tinha um tipo de um transtorno, era um transtorno, ele ficava com a ideia de bactérias. Então ele tinha um vício de lavar as mãos toda hora. Uma série de coisas que aquele homem tinha. Kim Jong-un, tantos outros ditadores, eles escondem transtornos terríveis. Kim Jong-un, na Coreia do Norte, por exemplo, diz que ele não defeca, que ele não urina, porque ele é um deus. Mas ele não erra, é uma série de coisas assim. É terrível. E um ditador dentro de casa também. Uma ditadora dentro de casa esconde uma ausência de pai, de mãe, de alguma coisa assim. Uma perca. E Deus quer sarar o nosso coração. E às vezes nós estamos contra-transferindo uma falta de cuidado com os filhos, ou com o marido, ou com a esposa, ou um excesso de pressão em cada um deles. Nós precisamos confiar o coração dos nossos familiares a Deus para vivermos mais leves. Porque senão tudo neles seremos muito atingidos, muito além do conveniente. Todos esses que eu testemunhei, eles venceram porque olharam na dependência de um Deus que pode fazer tudo. O Osmair, que está na porta ali, que é pastor, missioneiro, o pai e a mãe dele, pastores, fundadores de igreja lá em Paranaguá, a vida inteira intercedendo, os irmãos dele, todos pastores, e o cara, 25 anos servindo em terreiro e tudo mais, até para se matar foi incompetente, né? Tentou 2 vezes, a corda arrebentou inclusive, né? Fazia um drama. A Rosa está ali testemunhando, né? Uma vez você estava junto ou não? Você chegou depois, ele tinha tentado se matar, é isso? Ou não? É, né? Uma vez ele caiu de tão bêbado, ele caiu com a cabeça assim, eu posso falar porque ele me dá liberdade, porque hoje ele tem uma vida de testemunho, mas na época, foi aqui para baixo, na valeta? Ele caiu tão bêbado, na valeta, que a água da valeta passava no cabelo dele assim. E ele não morreu, tiveram que buscar ele de carrinho de mão. Verdade, ele não morreu porque Deus estava guardando ele por uma benção, um propósito maior e coisa e tal. Sabe o que ele não morreu? Porque o pai e a mãe dele estavam intercedendo por ele, porque esse cara era maligno, esse cara era terrivelmente maligno. E hoje ele faz missões para toda qualquer parte do país, aí vários, já fez, né? Paraná, país, onde ele vai. Mas Deus honra a oração de um pai e de uma mãe. A família do teu pai e da tua mãe era legal assim, gente boa, sossegada de casa? Ele saiu de casa com 13 anos. Né? Brigarada de irmãos, um pegou uma vara e foi enfiar, quase deu no olho do irmão, né, de uma irmã, na boca, imagine.
Um bambu? Meu Deus do céu. Saiu com um pedaço de pão e um pouco de água e foi para o Rio Grande do Sul, do nada. Imagina o coração de um pai e de uma mãe. Aquele jeito. Hã? 8 meses preso? Meu Deus do céu. Comprei o pão que o diabo amassou, literalmente, né? 16 anos. Na época. Em 72. Ficou detido ou ficou preso? Porque podia ficar preso naquela época. Tentativa de assalto. Meu Deus do céu. Olha, se eu começar a conversar com os maridos, você não tem ideia, vai longe as coisas ali. Ah, é? Então, a surra que o pai e a mãe evitou, né? Deus, corrige o meu filho. O irmão que não conhecia até foi ver quem que era. Olhar para trás para reconhecer. Aquilo ali era a formiga atômica, né? Vai, você que é pequenininho, você entra ali já, pum. E Deus honrou a intercessão do pai e da mãe dele. Eu sei que um dia ele chegou aqui, há 19 anos atrás, chegou aqui. Eu lembro que eu coloquei a mão na cabeça dele aqui, né? Aquele demônio que dominava a vida dele foi expulso. Eu lembro que ele colocou os 2 pés naquela parede ali. Foi expulso. Trouxe um certificado, né? Alguma coisa que ele podia abrir um centro em qualquer parte do país. Cordões de pacto, a gente meteu fogo ali. E batizei ele. Um dia ele estava com a boca meio roxa, a boquinha de tartaruga, meio tremendo. Batizamos ele e tudo mais, serve a Deus. Mas o pai e a mãe morreram intercedendo por ele. Você precisa entender e confiar a Deus no coração dos teus familiares. Entendeu? Aí você vai caminhar melhor. Você vai caminhar bem melhor. Você vai caminhar mais tranquilo. Tá? A gente não é dono de ninguém. Deus está ensinando coisas preciosas e eternas para mim e para você nesse deserto. Deuteronômio 8:2 que diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Esse deserto é uma escola de ensinamento e dependência de Deus para mim e para você. Irmão, Deus nos ensina humildade. Deus nos ensina nos aquietar e confiar nele, a termos mais prazer e valor na companhia, porque chega um tempo que nós não temos mais familiares próximos, pais, mães, avós, marido, esposa. Teve um velório uma vez que eu fiz, uma mulher chorou tanto, ela falou, se eu soubesse que era a última noite que a gente ia passar junto, eu teria passado a noite inteira conversando com você. E às vezes como casal passa a noite inteira brigando, às vezes como... Teve uma vez que eu já era cristão, e eu tinha evangelizado uma rapaziada, eu fui para a escola, e um menino brigou com a mãe dele, discutiu feio com ela, porque ela tinha um problema com álcool e tudo mais, mas discutiu feio com ela, foi para a escola, à noite. Quando nós voltamos da escola, a mãe dele estava morta. Ele ficou 2 anos em depressão. Sabe, então... A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, diálogo, paciência, porque nós vivemos fases na vida, fases de insegurança, questão da intimidade pega muito preço, nós temos que ter sim muita paciência. Quem endireita o caminho dos seus familiares é o próprio Deus, então confie o coração dos seus familiares, porque é Ele que edifica o lar. Se não for Ele, ninguém pode. Ah, pastor, mas na minha frente, comigo, quartelzão, né? Comigo, entende? Na tua frente sim, por trás cada um vai viver do seu jeito. Por trás cada um vai fazer do seu jeito. Procure afastar esse orgulho do teu coração. Procure ser mais amigo de Deus, e você vai ver o quanto Ele é teu amigo sustentando a tua casa. Procure entender isso. Olha, meu pai e minha mãe, na simplicidade deles. O meu pai, o Fauri, desde criança, eu acordava, às vezes eu queria trabalhar com ele. Mas eu lembro que eu chegava na sala, antes dele trabalhar, ele fazia 20 minutos, 30 minutos de oração. Lendo a Bíblia, ele ficava lá, ou de joelho ou sentado, falando com Deus antes de trabalhar. Ele ia de bicicleta, o apelido dele era Cipó, na empresa, de tão magro que ele era. Você acha que ele não intercedia por mim? A minha mãe, eu dei uma Bíblia para ela, a Bíblia do Jimmy Swaggart. Não, a Bíblia do Max Lucado, uma Bíblia devocional. Também. Em 1 ano ela leu a Bíblia inteira. E agora eu vou dar uma outra Bíblia para ela, que era do Jimmy Swaggart, mandei fazer uma capa personalizada para ela. Se você quiser, eu tenho mais também.
mas eu mandei fazer uma capa personalizada. E eu tenho certeza que ela vai ler inteira a Bíblia também. Na simplicidade deles. Todo dia, ela manda uma mensagem para mim e ela fala: Deus te abençoe. E eu falo para ela, igualmente, mãe, que Deus abençoe muito o seu dia. Mas é todo dia. Confie o coração dos seus familiares a Deus. E você vai viver muito mais em paz. Faça a tua parte. Não arrebente a tua família, não. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus quer sarar você de dentro para fora, que às vezes você que é o motivo de toda essa turbulência dentro de casa. Provérbios 4:23. De tudo que você deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida, as direções da vida. Deus irá imunizar o seu coração dessa angústia, e você vai parar de ser tão provocável assim. Porque você migrará a sua esperança, que estava tanto em pessoas, ela vai estar em Deus. O seu humor vai melhorar. Uma pessoa perturbada leva a perturbação. Uma pessoa sarada leva a cura para os ambientes que está. Inclusive para a família, isso. Tá? Eles precisam muito da gente bem. Muito da gente bem. Aí você aguenta cada desaforo lá no teu serviço, aguenta, e chega em casa, não pode aguentar nada, tem que ficar com aquela tromba gigantesca, parece aquele negócio do TikTok lá, aquele de cavalo, né? Você aguenta tanta coisa. Hoje nós estávamos com a Gleice no lugar, a hora que eu ouvi um rapaz, uma atendente, uma mulher falando tanta besteira para o rapaz, o rapaz da experiência, ela falando tanta besteira para ele, ameaçando, e tanta coisa assim. O cara aguenta tanta coisa, daí chega em casa, vai descontar tudo na esposa. Parece o Brasil perdendo de 7-2 para a Alemanha, daí chega em Honduras, mete 8-1. O cara que apanha no bar, chega em casa e bate na mulher. Quantos que castigam os pais assim, não é? Quantos que castigam? Só que, meu irmão, Deus está nos chamando para colocar a nossa esperança em Deus. E parar de ser tão temeroso, controlador, aproveitar mais esses momentos. Você vai ver que as coisas vão melhorar, porque às vezes você é o problema. Você se acha a solução dos problemas em casa. É porque se eu não fizer aqui em casa, é terrível. Não. Você, às vezes, leva essa atmosfera de intrometido. Não, pastor, você não tem ideia. É tudo câmera lenta. Não, pastor, é muito agitado aqui em casa. Eu que tenho que desacelerar. Não é. Existe uma batalha entre anjos e demônios na tua casa. E a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que se apoia no próprio braço. Maldito o homem que se apoia no próprio braço. Isso é, às vezes você confia demais em você, não confia nada em Deus. Amém? Vamos fazer uma oração sobre isso? Vamos confiar o coração dos nossos familiares a Deus? Amém? Se coloque em pé, por favor. Coloca a mão no teu coração. Isso. Quem que é a pessoa mais difícil da tua casa? Porque alguém está pensando em você. Quem que é a pessoa mais difícil da tua casa? Quando a gente aponta um dedo, tem 4 apontando para a gente de novo, né? Aqui, ó. 1 para o céu e 3 para nós, né? Deus é o nosso... Está entendendo? A murmuração é o louvor a Satanás. Nessa constância, quando você aponta um dedo. Ei, o que Isaías faz aí, ó? Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Aí quando ele se encontra com Deus naquela visão, ele fala: ai de mim, que sou uma pessoa de impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Ai de mim. Está entendendo? Ô penumbra, você não é penumbra, né? Você não é carniça, você não é nada disso. Aquilo que é de bom você retém. Aquilo que não é, manda para Satanás, é dele. Não é verdade? Deus vai te dar graça, você vai vencer, você vai ter mais paz para lidar com o familiar. Eu vou orar com você. E você vai apresentar para ele o nome dos seus familiares e aquilo que lhe dá mais angústia, aquilo que tira você do sério. Só que um dia você não vai estar mais perto da tua família, você pode ser o primeiro a morrer. E aí? Confia o coração dos teus familiares a Deus. A partir deste momento, Deus vai te honrar.
Um dia eu estava na igreja, uma pastora chegou para mim e falou assim: Carlos, é melhor você ficar em casa com a tua família em vez de você vir para a igreja? Eu falei: eu tenho certeza que o mesmo Espírito Santo que me trouxe vai trazer os meus familiares também. E isso aconteceu. E é um momento desafiador em que eu e minha esposa vivemos, e não vai ser diferente, que Deus vai trazer também. Eu estava até falando com o Anderson: Deus vai trazer meu filho mais velho de novo, nosso filho mais velho de novo. Já está trabalhando no coração dele. São fases na vida, mas o Deus da minha adolescência vai se apresentar para ele também. Eu fiz de tudo para torcer ele, para permanecer. Fiz de tudo, mas eu não sou dono dele. Eu batizei, eu encaminhei ele até onde eu pude, e eu tenho prevenido ele das dores, e ele está começando a entender o caminho das dores, começando a escutar. É Deus que vai agir. Vamos orar. Deus Pai Santo, o Senhor sabe dessas pessoas que estão aqui, daquilo que mais angustia a sua mente, da dureza do coração. O Senhor sabe, Pai, Senhor amado, das ânsias que trazem no coração dessa pessoa uma angústia nesse momento, um desespero, um sufocamento, uma sensação de incapacidade. Eu quero entregar, Pai, todas essas orações, aquilo que provoca angústia, essa sensação de abandono, de traição, essa sensação de desonra, essa sensação, Pai, de solidão, essa sensação, Pai, de peso, de responsabilidade. Tudo isso nós queremos colocar nas Tuas mãos, porque o Senhor é quem edifica o lar, é o Senhor que constrói, é o Senhor, Pai, que movimenta, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus Cristo, recolha nas Tuas mãos todo pedido de oração. Tudo está sendo entregue nas Tuas mãos, meu Deus. Esses familiares, esses nomes que estão sendo ditos, essas tentações, esses desafios que o Senhor nos confiou, que não é um problema em si, mas é um bem, é algo que o Senhor confiou nas Tuas mãos, meu Deus, e nos comprometemos, Pai, em fazer o nosso melhor, em não desistir da nossa família, em não optar em desistir do nosso lar, em não falar palavras de abandono, e guardar essas palavras que nos amarguram, essas coisas tóxicas, guardar para entregar para o Senhor em oração, essas dores, no nome de Jesus Cristo. Sara o coração dessa pessoa, sara essa vida. Talvez alguém que vive só carnalmente, traz a revelação espiritual, Pai, porque quando o Senhor decide se revelar a alguém, não há o que a pessoa faça para tentar fugir disso. Se revela aos nossos familiares, Pai, no nome de Jesus Cristo. Manifesta o Teu poder. Honra esse pai, honra essa mãe, honra esse marido, honra essa esposa, honra esses filhos, honra esses avós, honra, Pai, essas pessoas, para a Tua glória. Nós estamos ligando isso aos céus e agradecendo ao Senhor, porque temos a certeza que Satanás, as garras dele já caíram por terra, já pegaram fogo, Pai, em nome de Jesus. Aquelas garras que em forma de blogueiros, de opiniões, seja o que for, de tentações, estavam cravadas na mente desses familiares. Isso já caiu por terra em nome de Jesus. Nós estamos pedindo ao Senhor, Pai, guarda a mente dos nossos familiares. Mostra a Tua palavra, se revela de uma forma até sobrenatural, e que eles sirvam ao Senhor com toda a intensidade do Teu amor e do Teu sacrifício, em nome de Jesus. E todos digam amém. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã, que essa mensagem ela possa ser ruminada e traga maturidade para mim e para você.